Agora, Dona Lili, vamos falar da palavra. Dona Lili, a palavra. Então, Dona Lili, a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou conosco, e vimos a sua glória, a glória da palavra, o poder que ela tem de se materializar, de se humanizar, e ela é soberana. Essa passagem está lá em João, capítulo 1, né? Onde João procura mostrar o poder da palavra. Então Jesus, todos nós que somos cristãos, na verdade acredito que até mesmo, acredito que os cristãos, né? Não os crentes, todos os cristãos, além dos crentes, né? Acreditam e sabem que Jesus foi a humanização de Deus. Jesus foi o verbo que se fez carne. Muito bem. O que a maioria das pessoas ainda não entenderam, que aqui está mostrando um princípio, está na Bíblia, para que nós entendamos o seguinte: a palavra que estava com Deus, que era Deus que se humanizou, ela continua com o mesmo poder, com a mesma força, e qualquer ser humano da terra que começar a se relacionar com a palavra e trazer essa palavra para o seu homem interior, que é aonde o verbo se fará carne, porque aquilo que está em meu coração, processando em meu coração, aquilo que está em contato com o meu sangue, as minhas minha consciência, é aquilo que irá se humanizar. É aquilo que irá se humanizar. Então, o nosso adversário, sabendo disso, foi que ele trouxe uma outra palavra. Uma palavra que colocasse em dúvida a palavra de Deus. Uma palavra que fosse contra a palavra de Deus. Deus, que não é um ser físico, Deus não tem uma forma, Deus é espírito. Então, essa palavra que Satanás trouxe, que colocava a palavra de Deus em dúvida, foi o causador, foi o princípio, foi o início de todo o caos, de todas as dores, de todos os problemas. É só você ler ali em Gênesis capítulo 1, a partir do verso... o Gênesis 3, sobre a queda do homem, né? Gênesis 3, todo Gênesis conta a história da criação, e ali o relacionamento de Deus com Adão e Eva e a queda. Então você vê que a primeira manifestação aonde o caos, ou por onde o caos começou, não foi na terra, foi no coração do homem, foi no coração de Adão. Foi o medo, o primeiro sentimento, a primeira distorção, o primeiro, digamos, o primeiro espírito oposto, o primeiro espírito que não é o de Deus, o que é o da morte, que se tem registro no coração do homem, foi o do medo. Não é à toa que Deus disse: não temas, que eu sou contigo, reduzido a nada serão todos que contenderem contra ti. O Senhor Deus, ele não nos deu um espírito de medo, ele nos deu o espírito de intrepidez, de ousadia, de coragem. Então, o caos que se estendeu sobre toda a terra se começou no coração do homem. Estou falando isso para você entender os modos operantes do reino de Deus, como o mundo espiritual funciona, porque Adão passou, mas os modos operantes continuam
tudo exatamente do mesmo jeito. Então não é à toa que a Bíblia diz, por exemplo, Mateus 5, Mateus 6 fala que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, né? E o personagem em que está o registro dessa destituição, ou seja, separado da presença de Deus, da glória de Deus, na pessoa de Adão. E ali em Romanos capítulo 5, capítulo 6, continua falando que todos os homens se afastaram de Deus na figura de Adão, todos os homens morreram, porque Deus, ele é a vida, ele é a verdade. Então, se afastar de Deus é o mesmo que se afastar da vida. E se afastar de Deus, Deus que é Espírito, é se afastar dessa confiança, dessa convicção, dessa certeza que Deus é tudo, que Deus é poderoso. Ele é soberano, o poder, a palavra dele já venceu a morte, não irá vencer, já venceu a morte e se provou em Jesus. Então, quando você entender esse princípio, que Deus não é um ser físico, é essa essência, é esse sentimento, essa confiança, esse estado de espírito. Então agora todos afastados, se criou 1001 cadeia. O homem tem medo do medo, o homem tem medo do futuro, o homem tem medo de passar fome, o homem tem medo de ser traído, o homem tem medo, o homem tem medo, o homem tem medo, o homem tem insegurança. Então tudo isso no coração do homem vai formando, ou não, vai formando não, está formado uma entidade poderosa. Porque essa mente, digamos assim, unificada, somado pelo que está no coração dos homens, vai criando os caos. E os caos, eu estou falando caos, não causa, né? Ou seja, os caos. Aquele caos que se registrou lá no coração de Adão. Então, cada semente produz o fruto correspondente à sua espécie. O caos do coração do homem, o medo por o afastamento de Deus, a insegurança e todo esse distúrbio gera o quê? Gera fenômeno, caos, dores, de sofrimento e dor. E é isso que está causando. São poucas pessoas que entenderam esse ponto, que o que está no coração do homem tem capacidade de criar eventos poderosos fora aqui no campo natural, porque é o processo, o verbo se fez carne e habitou conosco. Então esses acontecimentos, esses fenômenos contrários à vida, o que é que vai gerar no coração do homem? Medo. E poucos homens têm essa consciência que o que está externado, o que se vê fora, é o que se está no coração do homem. É só olhar para Adão. Ô Adão, cadê tu, homem? Eu tô aqui fazendo o quê? Eu tô escondido. Mas por que, Adão? Por acaso eu já te fiz o mal? Por acaso eu dei algum motivo para tu ter medo de mim? Eu já notaste alguma infidelidade ou injustiça em mim? Não, Deus. Mas por que razão que tu está escondido? É porque eu tive medo de ti. Aí Deus sabia que tinha uma razão. Tu falaste com outra pessoa, tu falaste com aquele cabra que eu disse para tu não falar. Pois é, Deus. Tá aí. Então agora, aquele caos que estava lá no coração foi o responsável, na sua, digamos assim, na sua fase externa, o caos do mundo, que é o que a Bíblia fala, que todos nós se afastamos de Deus. Fomos afastados. Então, diante dessa realidade, todos nós de Deus fomos mortos, porque todos morreram em Adão. Em Cristo, assim como por um só homem, entrou o pecado na terra. Por um só homem, no caso Cristo, o verbo se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou conosco, e vimos a sua glória. E aí lá em João, diz, e esse caminho é a luz dos homens, ou seja, a saída dos homens, é a porta de escape. Que escape? Para escapar da morte. Para escapar da morte. Então,
Aqui enviou-me a curar os aquebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitar o Senhor. Então essas cadeias, elas são essas cadeias emocionais, crenças erradas, são distúrbio. Isso tem roubado a vida das pessoas. E aí, na ausência de estar em Cristo, de entender Cristo, o que é que o homem vai pensar? Eu vou suprir essa minha falta, esse meu desânimo, essa minha angústia, essa minha dor. Eu vou preencher com bebidas, com noitadas e outros, e vai aumentar as cadeias, vai piorar a vida da pessoa ou das pessoas. E toda dor, toda morte, toda confusão se vê estar por causa do afastamento do homem de Deus. E aí se gera uma teia. Não é fácil explicar isso. Então, não estou nem tentando explicar isso. Essas cadeias. E todas essas cadeias que estão aqui fora, a sua origem, porque tudo que está físico, só está físico porque tem um espírito que dá suporte. Você quer ver? Você anda por aí, você pula, você corre. Deixa o espírito sair de você. Eu taco aqui o dedo no meu telefone, o bichinho abre, eu faço coisa que abriu o meu microfone, o meu telefone aqui, aqui. O que fez isso abrir? O poder magnético, o poder da vida, o poder do espírito que está em mim, porque eu sou vivo. Né? Se o cara morrer, pode tacar o dedo aqui o tanto que for, não abre nada. Por quê? Porque ele não tem vida. Ele está morto. Então, assim sendo, digo isso você vai processar, tenho certeza que está aí no coração de pessoas. Você vai processar o seguinte: quando você entender que Jesus não é religião, você vai se aproximar de uma igreja que prega o evangelho, de alguém que foi ungido por Deus, que tem autoridade, e só um respinguinho da revelação do reino lá no seu coração é o Senhor dos Senhores, porque veio de Jesus, vai desmanchando. É claro que vai depender muito da sua entrega, né? Eu me entreguei de uma vez, eu nunca passei por um dia de terapia, nunca, e nem noite pia também, nem terapia, né? E nem noite pia, não vou não, deu certo não. Eu nunca fui, sabe, eu não estou dizendo que alguém não tem que ir, eu estou dizendo que o que me salvou foi essa unção bem aqui, eu revoltado comigo mesmo, eu entristecido, amargurado, revoltado, com um monte de coisa errada, né? Mas o que eu mais tinha, o que mais me machucava era a minha decepção comigo mesmo, diante da expectativa que se criou de mim, né? Que se criou de mim. Todo mundo pensou, pô, o homem ricou, o homem agora tá por cima da situação, Cleberson Pastor. O homem tá famoso demais, aquela coisa toda. Mas só Deus sabia o que estava dentro de mim, né? Então o orgulho, a vaidade fez eu ir até minha última consequência. Até que eu vi que é a minha vida mesmo. Então eu recorri a Jesus, quebrou as cadeias, me libertei, tomei atitude. Por que eu tive essa força? Por causa do respingo da unção de Deus. O Espírito do seu Deus está sobre mim. Se o Espírito de Deus cair no seu coração, você se liberta. E até o homem morto, ele libertou. Olha, por que não liberta você? O cabra estava morto há 4 dias, né, Cláudio Sonoplastia? E o nosso tempo acabou. E amanhã nós vamos continuar falando desse assunto, que é muito profundo, tem muita coisa para a gente entender. E um cadinho aqui, um cadinho amanhã, e vai você fazer entender. Eu sei que com um respiro da palavra do cabra ruim no coração,